A biblioteca. O universo, que outros chamam de biblioteca, compõe-se de um número indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais. No centro de cada galeria há um poço de ventilação, cercado por uma balaustrada baixa. De qualquer hexágono, podem-se ver os andares de cima e de baixo, um após o outro, interminavelmente. A disposição das galerias é sempre a mesma, 20 estantes, 5 por lado. Revestem 4 dos 6 lados do hexágono. A altura das estantes do chão ao teto não ultrapassa a de um bibliotecário normal. Um dos lados livres do hexágono dá para um vestíbulo estreito, que por sua vez se abre para outra galeria. Idêntica à primeira, idêntica, na verdade, a todas. À esquerda e à direita do vestíbulo há 2 compartimentos minúsculos. Um é para dormir em pé, o outro para necessidades físicas. Por este espaço também passa uma escada em espiral que se estende para cima e para baixo até as distâncias mais remotas. No vestíbulo há um espelho que duplica fielmente as aparências. Os homens inferem desse espelho que a biblioteca não é infinita. Se fosse, que necessidade haveria para essa replicação ilusória? Prefiro sonhar que as superfícies polidas são uma figuração e promessa do infinito. A luz vem de frutos esféricos chamados lâmpadas. Há 2 lâmpadas em cada hexágono, expostas transversalmente. A luz que elas emitem é insuficiente e incessante. Como todos os homens da biblioteca, viajei em busca de um livro, talvez o catálogo dos catálogos. Agora que meus olhos mal conseguem distinguir o que eu mesmo escrevi, preparo-me para morrer a poucas léguas do hexágono onde nasci. Quando morrer, mãos compassivas me lançarão por cima da balaustrada. Meu túmulo será o ar insondável. Meu corpo afundará por eras e se decomporá e dissolverá no vento gerado pela minha queda. E será infinita. Afirmo que a biblioteca é interminável. Idealistas dizem que salas hexagonais são a forma necessária do espaço absoluto, ou da nossa percepção do espaço. Eles argumentam que uma câmara triangular ou pentagonal é inconcebível. Os místicos afirmam que seus êxtases lhes revelam uma câmara circular contendo um enorme livro circular com uma lombada contínua que contorna completamente as paredes. Mas o testemunho deles é suspeito, suas palavras, obscuras. Esse livro cíclico é Deus. Baste por enquanto que eu repita o dito clássico. A biblioteca é uma esfera cujo centro exato é qualquer hexágono, e cuja circunferência é inatingível. Cada parede de cada hexágono tem 5 estantes. Cada estante contém 32 livros, idênticos em formato. Cada livro tem 410 páginas, cada página, 40 linhas, cada linha, cerca de 80 letras pretas. Há também letras na capa de cada livro. Essas letras não indicam nem prefiguram o que as páginas internas dirão. Estou ciente de que essa falta de correspondência outrora pareceu misteriosa aos homens. Antes de resumir a solução do mistério, cuja descoberta, apesar de suas consequências trágicas, é talvez importante de toda a história dos. Primeiro, a biblioteca existe a eternidade. Dessa verdade cujo corolário imediato é a eternidade futura do minimamente racional por durar. O homem, o bibliotecário imperfeito, pode ser obra do acaso ou de demiurgos malévolos. O universo, com seus elegantes arranjos, suas estantes, seus livros enigmáticos, suas escadarias infatigáveis para o viajante e seus lavatórios para o bibliotecário sentado, só pode ser obra de um Deus. Para compreender a distância que separa o humano do divino, basta comparar estes símbolos rudes e trêmulos que minha mão falível rabisca na capa de um livro com as letras orgânicas internas, nítidas, delicadas, de um preto profundo e inimitavelmente simétricas. Segundo, existem 25 símbolos ortográficos. Essa descoberta permitiu à humanidade, há 300 anos,
formular uma teoria geral da biblioteca e, assim, resolver satisfatoriamente o enigma que nenhuma conjectura havia conseguido decifrar: a natureza amorfa e caótica de praticamente todos os livros. Um livro que meu pai viu uma vez em um hexágono no circuito 1594 consistia nas letras MCV perversamente repetidas da primeira à última linha. Outro, muito consultado nesta zona, é um labirinto de letras cuja penúltima página contém a frase: o tempo, os três. Isto é sabido. Para cada linha racional ou declaração direta, há léguas de cacofonia sem sentido, disparate verbal e incoerência. Conheço uma zona semibárbara cujos bibliotecários repudiam o hábito vão e supersticioso de tentar encontrar sentido nos livros, equiparando tal busca a tentar encontrar significado nos sonhos ou nas linhas caóticas da palma da mão. Eles reconhecem que os inventores da escrita imitaram os 25 símbolos naturais, mas sustentam que essa adoção foi fortuita, coincidente, e que os livros em si não têm significado. Esse argumento, como veremos, não é totalmente falacioso. Por anos acreditou-se que aqueles livros impenetráveis estavam em línguas antigas ou distantes. É verdade que os povos mais antigos, os primeiros bibliotecários, usavam uma língua bem diferente da que falamos hoje. É verdade que, a algumas milhas à direita, nossa língua vira dialeto, e que 90 andares acima ela se torna incompreensível. Tudo isso, repito, é verdade, mas 410 páginas de MCVs invariáveis não podem pertencer a nenhuma língua, por mais dialetal ou primitiva que seja. Alguns sugeriram que cada letra influencia a seguinte, e que o valor de MCV na página 71, linha 3, não é o mesmo valor da mesma série em outra linha de outra página. Mas essa tese vaga não obteve grande aceitação. Outros mencionaram a possibilidade de códigos. Essa conjectura foi universalmente aceita, embora não no sentido em que seu criador a enunciou. Há 500 anos, o chefe de um dos hexágonos superiores encontrou um livro tão confuso quanto os outros, mas que tinha quase 2 páginas de linhas homogêneas. Ele mostrou sua descoberta a um decifrador viajante que disse que as linhas estavam em português. Outros afirmaram que era Yiddish. Em um século, os especialistas determinaram qual era realmente a língua, um dialeto samoiedo-lituano do Guarani com inflexões do árabe clássico. O conteúdo também foi determinado, os rudimentos da análise combinatória ilustrados com exemplos de variações que se repetem infinitamente. Esses exemplos permitiram que um bibliotecário genial descobrisse a lei da biblioteca. Este filósofo observou que todos os livros, por mais diferentes que sejam uns dos outros, consistem em elementos idênticos: o espaço, o ponto, a vírgula e as 22 letras do alfabeto. Ele também postulou um fato que todos os viajantes desde então confirmaram: em toda a biblioteca, não há 2 livros idênticos. Dessas premissas incontroversas, o bibliotecário deduziu que a biblioteca é total, perfeita, completa e íntegra, e que suas estantes contêm todas as combinações possíveis dos 22 símbolos ortográficos. Um número que, embora inimaginavelmente vasto, não é infinito, ou seja, tudo o que pode ser expresso em todas as línguas. Tudo, a história detalhada do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a prova da falsidade desses catálogos falsos, a prova da falsidade do verdadeiro catálogo, o Evangelho Gnóstico de Basílides, o comentário sobre esse Evangelho, o comentário sobre o comentário desse Evangelho, a verdadeira história da sua morte, a tradução de cada livro para todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros, o tratado que Beda poderia ter escrito, mas não escreveu, sobre a mitologia do povo saxão, os livros perdidos de Tácito. Quando foi anunciado que a biblioteca continha todos os livros, a primeira reação foi de alegria ilimitada.
Todos os homens se sentiram possuidores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal nem problema mundial cuja solução eloquente não existisse em algum lugar, em algum hexágono. O universo estava justificado. O universo de repente tornou-se congruente com a largura e a amplitude ilimitadas da esperança da humanidade. Naquele período, falava-se muito das vindicações, livros de apologia e profecias que vindicariam para sempre as ações de cada pessoa no universo, e que continham arcanos maravilhosos para o futuro dos homens. Impulsionados pelo vão desejo de encontrar sua vindicação. Esses peregrinos discutiam nos corredores estreitos, murmuravam imprecações súbitas, estrangulavam-se nas escadarias divinas. Jogavam volumes enganosos pelos poços de ventilação, eram eles mesmos atirados para a morte por homens de regiões distantes. Outros enlouqueceram. As vindicações existem. Eu vi 2 delas que se referem a pessoas no futuro. Pessoas talvez não imaginárias, mas aqueles que foram em busca delas não se lembraram que a chance de um homem encontrar sua própria vindicação, ou alguma versão pérfida da sua, pode ser calculada como 0. Nesse mesmo período havia também a esperança de que os mistérios fundamentais da humanidade, a origem da biblioteca e do tempo, pudessem ser revelados. Provavelmente, esses profundos mistérios podem ser explicados em palavras. Se a linguagem dos filósofos não for suficiente, então a multiforme biblioteca certamente deve ter produzido a linguagem extraordinária que é necessária, juntamente com as palavras e a gramática dessa linguagem. Por 4 séculos, os terrascaeiros hexágonos existem dos oficiais, os. Eu os vi em suas tarefas, eles chegam exaustos a algum hexágono. Falam de uma escada que quase os matou, faltavam degraus. Falam com o bibliotecário sobre galerias e escadarias e, de vez em quando, pegam o livro mais próximo e o folheiam, procurando por palavras vergonhosas ou desonrosas. Ninguém espera descobrir nada. Essa esperança desenfreada foi sucedida, naturalmente, por uma depressão igualmente desproporcional. A certeza de que alguma estante em algum hexágono continha livros preciosos, mas que esses livros estavam para sempre fora de alcance, era quase insuportável. Uma seita blasfema propôs que as buscas fossem interrompidas e que todos os homens embaralhassem letras e símbolos até que esses livros canônicos, por algum improvável golpe de sorte, tivessem sido construídos. As autoridades emitiram ordens estritas. A seita sumiu, mas na infância, vi velhos que por longos períodos se escondiam nas latrinas com discos de metal e um copo de dados proibido, imitando debilmente a desordem que vê. Outros aqui de fora oposto pensaram que a primeira coisa a fazer era eliminar todos os visitantes. Eles invadiam os hexágonos, mostravam credenciais que nem sempre eram falsas, folheavam com nojo um volume e condenavam paredes inteiras de livros. É a sua fúria higiênico-estética que devemos à perda sem sentido de milhões de volumes. Seu nome é execrado hoje, mas aqueles que lamentam os tesouros destruídos naquele frenesi ignoram 2 fatos amplamente reconhecidos. Primeiro, que a biblioteca é tão imensa que qualquer redução por mãos humanas deve ser infinitesimal. E segundo, que cada livro é único e insubstituível, mas, como a biblioteca é total, sempre existem várias centenas de milhares de facsímiles imperfeitos, livros que diferem por não mais que uma única letra ou uma vírgula. Contra a opinião geral, ouso dizer que as consequências das depredações cometidas pelos purificadores foram exageradas pelo horror que esses mesmos fanáticos inspiraram. Eles foram impulsionados pelo zelo sagrado de alcançar um dia, através de esforço implacável, os livros do hexágono carmesim, livros menores que os livros naturais, livros onipotentes e psíquicos. Também conhecemos outra superstição daquele período, a crença no chamado homem do livro. Em alguma estante, em algum hexágono, argumentava-se, deve existir um livro que é a cifra e o compêndio perfeito de todos os outros livros. E algum bibliotecário deve ter examinado esse livro. Esse bibliotecário é análogo a um Deus.
Na linguagem desta zona, ainda existem vestígios da seita que adorava aquele bibliotecário distante. Muitos foram em busca dele. Por 100 anos, os homens percorreram todos os caminhos possíveis em vão. Como localizar o idolatrado hexágono secreto que o abrigava? Alguém propôs a busca por regressão. Para localizar o livro A, primeiro consulte o livro B, que diz onde o livro A pode ser encontrado. Para localizar o livro B, consulte o livro C e assim por diante até o infinito. É em empreendimentos como esses que eu desperdicei e gastei meus anos. Não posso achar improvável que exista tal livro total em alguma estante do universo. Rogo aos deuses desconhecidos que algum homem, mesmo que um único homem, há dezenas de séculos, tenha examinado esse livro. Se a honra, sabedoria e alegria de tal leitura não forem para mim, que sejam para outros. Que o céu exista, embora meu lugar seja no inferno. Que eu seja torturado, espancado e aniquilado, mas que haja um instante, uma criatura onde em tua biblioteca possa encontrar sua justificação. Os infiéis afirmam que a regra na biblioteca não é o sentido, mas o nonsense, e que a racionalidade, mesmo a humilde e pura coerência, é uma exceção quase milagrosa. Eles falam, eu sei, da biblioteca febril cujos volumes aleatórios correm o risco constante de se transmografar em outros, de modo que afirmam todas as coisas, negam todas as coisas e confundem e embaralham todas as coisas como uma divindade louca e alucinante. Essas palavras, que não só proclamam a desordem, mas também a exemplificam, provam como todos podem ver o gosto deplorável e a ignorância desesperada do infiel. Embora a biblioteca contenha todas as estruturas verbais e variações permitidas pelos 25 símbolos ortográficos, ela não inclui uma única peça de nonsense absoluto. Seria inútil observar que o melhor volume de todos os muitos hexágonos que eu mesmo administro intitula-se Trovão Penteado. Outro, a Queibra de Gesso, e outro, a Xaxaxasmo. Essas frases, a princípio aparentemente incoerentes, são sem dúvida suscetíveis a uma leitura criptográfica ou alegórica. Essa leitura, essa justificação da ordem e da existência da palavra, é ela mesma verbal e hipótese, já contida em algum lugar da biblioteca. Não há combinação de caracteres que se possa fazer, Dickmilitic, por exemplo, que a divina biblioteca não tenha previsto, e que em uma ou mais de suas línguas secretas não esconda um significado terrível. Não há sílaba que se possa pronunciar que não esteja cheia de ternura e terror, que não seja, em uma dessas línguas, o nome poderoso de um Deus. Falar é cometer tautologias. Esta epístola prolixa e inútil já existe em um dos 30 volumes das 5 estantes de um dos inúmeros hexágonos, assim como sua refutação. Um número N das possíveis línguas empregava o mesmo vocabulário. Em algumas delas, o símbolo biblioteca possui a definição correta, sistema eterno e onipresente de galerias hexagonais. Enquanto biblioteca é um pão, pirâmide ou qualquer outra coisa, e as 6 palavras que a definem têm outras definições. Você que me lê, tem certeza de que entende minha língua? A composição metódica me distrai da condição presente da humanidade. A certeza de que tudo já foi escrito nos anula, ou nos torna fantasmagóricos. Conheço distritos em que os jovens se prostram diante dos livros e, como selvagens, beijam suas páginas, embora não saibam ler uma letra. Epidemias, discórdias heréticas, peregrinações que inevitavelmente degeneram em banditismo dizimaram a população. Mencionei os suicídios cada vez mais frequentes a cada ano. Talvez eu seja enganado pela velhice e pelo medo, mas suspeito que a espécie humana, a única espécie, está à beira da extinção, mas que a biblioteca, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada com volumes preciosos, inútil, incorruptível e secreta, perdurará. Acabei de escrever a palavra infinito,
não incluí esse adjetivo por mero hábito retórico. Declaro aqui que não é ilógico pensar que o mundo é infinito. Aqueles que acreditam que ela tem limites levantam a hipótese de que em algum lugar ou lugares remotos, os coriscaísanos podem possivelmente ter o que é sul. No entanto, aqueles que imaginam o mundo como ilimitado, esquecem que o número de livros possíveis não é. Serei ousado ao sugerir esta solução para o antigo problema. A biblioteca é ilimitada, mas periódica. Se um viajante eterno viajasse em qualquer direção, ele descobriria, após séculos incontáveis, que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem. Que repetida se torna ordem. A ordem. Minha solidão é alegrada por essa elegante esperança.